momento em que vamos iniciar a nossa exposição, nosso estudo, elevando o nosso pensamento, buscamos a sintonia com os planos superiores da vida e, digamos, o consentimento do Espírito da Verdade para podermos expor o tema escolhido para esta noite e procurarmos, assim, tornar claras as nossas ideias e dar a oportunidade àqueles que quiserem de participar, de interagir, enfim, de contribuir, por que não, com o nosso próprio trabalho. Que o Senhor abençoe o esforço de todos que estão presentes e daqueles que eventualmente estejam para chegar e permita que iniciemos, então, a nossa exposição desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Então, propusemos o tema os 5 evangelhos. É interessante esse número 5. Quando a gente vai consultar a Bíblia, vai estudar, a gente tem duas partes distintas, não? O Velho Testamento ou Antigo Testamento e o Novo Testamento. É a primeira grande divisão, né, em duas partes. Os Espíritos nos dizem que o Velho Testamento, ou Antigo Testamento, é o livro sagrado do povo judeu. O Novo Testamento, como foi, digamos, trazido por Jesus no seu conteúdo essencial, ele se torna o livro sagrado da humanidade. Depois os Espíritos nos revelam que Jesus é o governador planetário, tal, e algumas das passagens do Evangelho embasam também essa ideia. Então, o Velho Testamento, ou a lei de Moisés, né, que é a parte principal para o povo judeu, ela é composta de 5 livros, os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodos, Números, Levítico e Deuteronômio. São esses 5. Aí você vai para o Novo Testamento e tem ali 5 livros também, que envolvem toda a missão de Jesus e, digamos, o trabalho dos seus apóstolos para dar continuidade àquilo que Jesus fez, né? Orientou-os para isso. O livro dos Atos dos Apóstolos, inclusive, já é voz corrente, né, que foi escrito por Lucas, o terceiro evangelista, na ordem que os livros se encontram na Bíblia. Então, formam também 5 livros. Mateus, Marcos, Lucas, João e o livro dos Atos dos Apóstolos, onde Lucas, digamos, enfoca os primeiros esforços de Pedro e Paulo para a disseminação do Evangelho, né?
Então, esse número 5, ele, de uma certa forma, tem um significado, né? Quando a gente vai para o Espiritismo, a codificação espírita também tem 5 livros. E um deles é o próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vejam, os livros, conforme estão colocados na Bíblia, e agora vou me cingir ao Novo Testamento, evidentemente. O Velho Testamento também, claro, é digno de estudo, tem muita coisa interessante, aliás, até porque muitos ensinamentos do Velho Testamento foram repetidos e reforçados por Jesus. Várias coisas que Jesus falava, né, ele, digamos, apenas reforçava o que estava no Velho Testamento, nos livros proféticos, nos livros da sabedoria. E esses livros traziam, principalmente, referências à própria vinda do Messias. E Jesus repetiu várias passagens, ao que me parece, no sentido de, digamos, se identificar como Messias. Ele nunca se pronunciou dessa forma, ele nunca propriamente assumiu a condição do Messias, mas o fato dele ter se referido ipsis literis a passagens do Velho Testamento estavam relacionadas ao Messias, né, dá essa impressão de que ele estava apenas tentando, né, apelando para o entendimento dos fariseus, dos rabinos, né, para que eles prestassem mais atenção e não ficassem perseguindo Jesus e os seus discípulos, né, fazendo-se de rogados, não entendiam Jesus como o Messias, porque na ideia deles, né, o Messias desceria à terra com toda a pompa e circunstância. Jesus nasce de uma forma muito humilde, muito discreta, numa família humilde, numa família simples. E então isso, ao que parece, né, desgostou a classe sacerdotal judaica. E, enfim, o resto a gente já sabe, né? Mas vamos falar do Novo Testamento, então. Em primeiro lugar, os 4 evangelhos, eles concentram o ensinamento principal de Jesus, ou seja, o ensinamento moral. Como a gente vê, não é, no Evangelho, na introdução, há muitas coisas ali, não é, que poderiam ser objeto de estudo. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as profecias, o próprio Jesus fez, né, previsões, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da igreja. Então, essas coisas, digamos, os teólogos estudam, mas elas são muitas vezes objeto de controvérsia. Quando nós sabemos que a Bíblia passou por diversas traduções, né? Aliás, em primeiro lugar, os livros foram escritos principalmente em 3 línguas
os livros de toda a Bíblia, né? Velho e Novo Testamento. É o hebraico, o aramaico e também o grego. O grego que existia naquela época, não é a mesma língua, porque as línguas são dinâmicas, elas se modificam com o tempo. Então, o grego que se fala hoje é muito diferente, né, daquele do grego koiné, como se costuma chamar, do tempo de Jesus. Mas isso vale para todo. Se você olhar, por exemplo, o inglês de hoje, é bem diferente do inglês de William Shakespeare, que é considerado o pai da língua. O português também está bem modificado em relação à obra de Luís de Camões, pai da língua portuguesa. A partir do século XVI, né, as línguas foram se estruturando, porque durante toda a Idade Média, a igreja controlou tudo, né? E a língua da religião, era o latim. Por quê? Porque os textos originários, né, da Bíblia, eles foram traduzidos para o latim na versão, né, da Vulgata. Quando o cristianismo se tornou a religião oficial de Roma, o chefe da igreja na época, vamos dizer assim, né, pediu a Jerônimo, que era um dos chamados pais da igreja, né, aqueles homens que tinham um conhecimento profundo da religião na época, foi pedido a Jerônimo, segundo a tradição, por um papa chamado Damaso, que dizem também era português, embora Portugal propriamente não existisse na época. Portugal e Espanha, né, durante muito tempo, eram digamos, uma nação só, uma só cultura, né? E então Jerônimo pega os textos que lhe foram confiados pela igreja do Velho Testamento, de Gênesis ao Apocalipse, e traduz tudo em 20 anos, 21 anos, uma coisa assim. Traduziu, portanto, das 3 línguas originárias para o latim. E aí surge a chamada Vulgata, que é uma palavra latina, né, que significa comum, vulgar, comum, né, ordinário, nesse sentido, no sentido de comum, numa linguagem comum para que todos pudessem, digamos, ler e entender a Bíblia. Mas a igreja também não deu toda essa abertura, porque somente os religiosos tinham permissão, digamos assim, para ler a Bíblia, estudar, traduzir, interpretar e tal. Então, ficamos assim por séculos, né? A partir do final da Idade Média e com o início da Idade Moderna, e principalmente a partir do século XVI, houve uma espécie de libertação desse jugo da igreja em relação digamos, aos diversos povos, né? Mesmo os povos católicos, mas que estavam sob, digamos, controle da igreja. Então, há uma libertação e as línguas começam a se estruturar, né? Assim foi o francês, com Henri IV, assim foi o inglês, com William Shakespeare,
o português com Luís de Camões, o espanhol com Miguel de Cervantes, e por aí vai, né? Então, antes disso, no século XIII, por volta do século XIII, a língua italiana ela começou também a se formar, a se estruturar, né? E, através da obra de Dante Alighieri, segundo os estudiosos. Então, são dados históricos apenas. Ora, a tradução, portanto, dos textos da Bíblia, que, repito, até mais ou menos até os anos 60 do século passado, as Bíblias só podiam ser impressas em latim, não era o Vaticano não permitia a tradução para línguas, para as línguas dos diversos povos, né? E a partir dos anos 60, então, com o Papa Paulo VI, começou a haver essa abertura, até as missas, né, passaram a ser feitas nas línguas locais, não mais em latim, e o texto, né, o texto bíblico, começou a ser traduzido nas mais diversas línguas. Aliás, são mais de 200 países, né, que existem na Terra, ligados às Nações Unidas, né, à Organização das Nações Unidas, e milhares de dialetos. Então, a Bíblia passou a ser traduzida em milhares de línguas, né, da Terra. Muito bem. Os teólogos, porém, eles têm a sua visão acerca dos textos e principalmente do Novo Testamento. A gente vê na Bíblia de Jerusalém, antes de cada livro, né, nós vamos encontrar uma espécie de texto introdutório, né, explicando, né, o que cada evangelista escreveu, como escreveu, por que escreveu. E uma coisa que a gente percebe é que, em primeiro lugar, né, foi escolhida uma ordem para a colocação dos evangelhos, que não corresponde necessariamente à ordem cronológica, ou seja, à ordem que eles foram escritos. E é interessante, primeiro se colocou Mateus, né? Curioso isso, porque quando a gente lê Paulo e Estevão, a gente vê lá que o Mateus, quando acompanhava Jesus, ele ia fazendo anotações. Ele era um dos poucos, digamos, apóstolos letrados que acompanhavam Jesus. A maioria eram pescadores, homens simples, né? Lembrando também que naquela época não existiam escolas. Então, a grande maioria daquele povo era de gente analfabeta. Analfabeta, não tinha escola. Então, o que eles sabiam era o que aprendiam em casa, com os pais, ensinando a tradição dos ancestrais e tal, e assim por diante, né? Então, essa era a escola, era o lar, era aquilo que eles aprendiam a falar com os pais. Tá? Então, o Mateus, ele faz, segundo o Emmanuel, em Paulo e Estevão, ele foi fazendo anotações. Aí, a gente vai ver no correr do texto, do Paulo e Estevão, que essas anotações, cópias dessas anotações, foram dadas a Gamaliel, que foi digamos, o preceptor de Saulo,
né? Foi quem foi o seu orientador para que ele obtivesse todo o conhecimento da, da religião, né? Do judaísmo, para se tornar um rabino ou um fariseu, enfim. E o Gamaliel recebeu uma cópia dessas anotações. Paulo recebeu de Gamaliel e Paulo deu cópias a Marcos e a Lucas. Aí a gente vai ver que os evangelhos, né, eles também são divididos em duas partes. Os 3 primeiros evangelhos são chamados sinóticos. Sim, esse sim significa semelhante, né? Ótica, né? Tem uma visão semelhante. Ou seja, eles são semelhantes no seu conteúdo. Agora, cada evangelista, né, escreveu com a sua própria linguagem, mas praticamente retratando os mesmos fatos. Em termos, o Evangelho de Mateus tem 28 capítulos. O de Marcos tem só 16, é o mais curto. O de Lucas tem 24 capítulos. E o de João tem 21. Então, você vê que os 3 sinóticos, né, já são diferentes no conteúdo. Mas as narrativas, digamos assim, são parecidas. Então, ao que parece, o Mateus, digamos, é o original, se foi ele que fez as anotações, depois ele, digamos, fez uma redação. Primeiro ele anotou itens e tal, aparentemente, e depois ele fez a redação e aí surgiu o Evangelho. Esse Evangelho foi escrito em aramaico. Por quê? Ele foi escrito para o povo judeu, né? E é interessante, porque dos 3, é o mais completo. É onde você tem o Sermão do Monte completo, ensinamentos, né? A genealogia, a árvore genealógica de Jesus, por exemplo. O Lucas, ele, de uma certa forma, ele repete algumas coisas do Mateus, né? Também tem a árvore genealógica, também tem algumas passagens semelhantes, né? Claro. Então, só que e tem o Pai Nosso no Lucas. Deixa eu ver aqui. Ele fala, o Lucas fala que quando Jesus começou, ele tinha mais ou menos 30 anos. E era filho de José, e aí segue a árvore genealógica igual a do Mateus. Só que no final, o Lucas vai até Adão e termina em Deus, filho de Deus. O Mateus, ele não chega aí. Porque, como se sabe, né, Jesus era considerado filho de Davi, descendente de Davi e tal, né? Então, o Mateus inicia a genealogia de Jesus por Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó e por aí vai. Os descendentes, né, ou os ascendentes de Jesus, depende da ordem que você queira olhar a genealogia, né?
são os mesmos, tá? Mas digamos, o ancestral mais remoto em Mateus é Abraão e em Lucas é Deus. Então, há algumas diferenças. O Pai Nosso, por exemplo, em Lucas, tem um componente que não tem no Mateus, que é quando no final ele diz porque é, é a glória. Deixa eu ver aqui. Tem o, o Sermão da Montanha, ou o Sermão das Bem-aventuranças, ele está bem reduzido em Lucas também, né? Está bem sintetizado. Mas tem as passagens principais, inclusive o Pai Nosso, onde ele diz, porque teu é o reino, o poder e a glória. Esse trechinho, essas 3 frasezinhas, não tem em Mateus. Tem só no Lucas. E uma coisa que mostra a ligação, né, do Evangelho do Mateus e o fato dele ter escrito para o povo judeu, né, é o link que ele faz com o livro do Isaías. Porque no livro do Isaías, um dos principais profetas, né, no capítulo 7, que está aquela passagem, capítulo 7, Isaías, versículo 14, está esta passagem. É o anjo Gabriel, né, fazendo a revelação, dizendo o seguinte: eis que a jovem, é o Isaías falando, o profeta, né, se referindo ao fato, eis que a jovem é o que está em Isaías, está grávida e dará à luz um filho, e dar-lhe-á o nome de Emanuel. Emanuel, em hebraico, quer dizer Deus conosco. Aí vem aquela outra passagem. Eu e o Pai somos um. Então, tem uma série de ligações assim. Então, o Isaías disse que era a jovem que estava grávida. Vem o Mateus e vai dizer assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão com o nome de Emanuel. Repetindo, praticamente, o que está em Isaías, apenas trocando a palavra jovem por virgem. E, portanto, essa alteração dá o ensejo, né, à criação do dogma da virgindade de Maria. Aí o Herculano Pires, no livro Revisão do Cristianismo, e também, e principalmente no Espírito e o Tempo, o Herculano explica essa questão do mito, né, da terra-mãe, da terra virgem, que é o mito que está ligado a esse dogma da igreja, o dogma da virgindade de Maria. Mas, enfim, são questões, não é, que o Evangelho traz e que geram as mais diferentes interpretações, a questão dos milagres, né? Tudo é sobrenatural e tal, as profecias, as previsões, o fim do mundo, né? O Apocalipse e tal. Então, isso tudo é muito controverso e as interpretações são as mais variadas. Os próprios teólogos, quando examinam esses livros, eles vão dizer o seguinte:
primeiro lugar, não se sabe exatamente quando foram escritos os evangelhos. Não tem, naquela época, não se punha data nos documentos. Também não se sabe, por exemplo, em que dia exato Jesus nasceu e nem tampouco em que dia ele morreu, porque essas coisas não eram registradas. Ainda mais que Jesus era considerado um homem comum, né? Um homem pobre, de uma família pobre, considerado o Messias, né? E, afinal de contas, a Páscoa é uma festa, uma festividade móvel, né? Então, não tem como saber, foi naquele dia. Cada ano ela se dá numa época próxima, mas não é no mesmo dia, nem na mesma semana, e nem no mesmo mês. Às vezes é em março, outras vezes é em abril. Então, essas coisas, né, são muito controversas, dão margem a muita especulação. E outras questões relacionadas a Jesus, o tal do Santo Sudário, e, enfim, essas coisas, portanto, o Espiritismo, né, deixa de lado para essas pessoas que se interessam por esses detalhes. Tem alguma importância? Tem, né, do ponto de vista histórico e tal, mas parece que os homens nunca vão encontrar, não, assim, uma confirmação precisa de determinados fatos. Nem o ano em que Jesus nasceu, né, é confirmado. Ele não nasceu no ano 1 da era cristã. Já é ponto pacífico que Jesus teria nascido 5 ou 6 ou 7 anos antes da era cristã. Então, vejam como essas coisas são complicadas, né? Mas o ensino moral de Jesus, é lógico que ele dá margem a, digamos assim, a divergência de interpretações, né? Porque cada religião tem os seus, digamos assim, a sua doutrina, os seus conceitos, a sua ótica, né, sobre esses fatos. Mas os espíritos vieram mostrar que não há como você interpretar de forma diferente aquilo que Jesus ensinou do ponto de vista moral. Então, a Bíblia, ela é um livro importante de estudo. Kardec mesmo disse assim: a Bíblia contém, evidentemente, narrativas que a razão desenvolvida pela ciência não poderia aceitar hoje em dia. Era preciso que a ciência estivesse bem desenvolvida para que o espiritismo fosse trazido, né? A terceira revelação fosse trazida ao mundo. Igualmente, contém fatos que parecem estranhos e repugnantes porque se ligam a costumes que não são adotados. São essas coisas controversas porque refletem, digamos, costumes da época, que hoje já não são os mesmos, são muito diferentes, né? Nós temos uma versão da Bíblia que é da Confraria dos Capuchinhos de Lisboa, onde lá no capítulo 18 do livro Deuteronômio, que é o quinto livro, né, da Torá, a lei de Moisés, lá é quando Moisés, digamos, lançou determinadas proibições para que aquele povo que estava muito assim afetado, digamos assim, pela cultura, né, do povo egípcio, eles ficaram muito tempo no cativeiro do Egito, né? Eles estavam muito assim contaminados pelos conceitos do politeísmo, do paganismo, né, egípcio. Então, Moisés, ao longo da travessia do deserto, até chegar à Terra Prometida, ele precisou fazer uma espécie de uma
de uma higiene cultural, né? Mudar alguns conceitos do povo. E lá, no capítulo 18, versículos 9 a 12 do Deuteronômio, estão as proibições de Moisés, né? E na Bíblia dos Capuchinhos, quando Moisés fala não evocar os mortos e tal, não consultar os mortos, coisas assim, na Bíblia dos Capuchinhos inseriram a seguinte frase: não consultar o Espiritismo. Ora, o Deuteronômio tem pelo menos uns 1000 anos, foi escrito mais ou menos 1000 anos antes de Jesus, né? Antes do advento do Cristo. Então, como poderia aparecer naquela época a palavra espiritismo, que foi criada por Allan Kardec no século XIX, né, da era cristã? São esses problemas que os espíritos procuraram evitar, né, para dar uma interpretação diferente. É interessante, porque muita coisa que é estranha nas traduções da Bíblia, como o capítulo da própria moral estranha no Evangelho, os espíritos, como Emmanuel, que é o que melhor interpreta, né, a Bíblia, nos seus livros, na série Fonte Viva, ou Palavra de Vida Eterna, esses livros e tal, ele não, ele, vamos dizer assim, considerou o texto tal como está na Bíblia hoje. Ele não contesta. Ele não fala que houve adulteração e ele não procura corrigir. Curioso, não é? É que ele diz, os espíritos, de uma certa forma, eles respeitam, não é, o livre-arbítrio dos homens. Mas ele vai dar uma interpretação, porque, de acordo com o que está nos textos, por quê? Porque é assim que nós temos. Quando nós compramos uma Bíblia, está lá o texto do jeito que foi traduzida, né? Com todas os erros de interpretação, com os equívocos vocabulares, que a gente sabe que tem, né? Daí, mais uma vez, o capítulo da moral estranha. Então, ele respeita e interpreta de acordo com o que está nos livros, aos quais nós temos acesso, né? Então, a parte moral é o que fica, né, para nós estudarmos. Kardec, numa das edições da Revista Espírita, ele diz assim: sabe-se que a Bíblia contém uma porção de passagens em relação com os princípios do Espiritismo. Seria necessário fazer desse livro uma leitura atenta, o que pouca gente tem tempo e paciência para o fazer. Nalgumas mesmo, sobretudo em razão da linguagem, o mais das vezes figurada, a ideia espírita só aparece de maneira clara após reflexão. Isso está na Revista Espírita de novembro de 1868. É um comentário que ele faz sobre um ensaio intitulado O Espiritismo na Bíblia, de Henri Steck, de São Petersburgo. Kardec recebia cartas, material de muitos lugares, né? E ali ele tem essa carta, né? E ele então vai dar uma resposta para o subscritor. No Livro dos Espíritos, na questão 628, está escrito o seguinte: havia na antiguidade, como sabeis, alguns indivíduos que estavam de posse daquilo que consideravam uma ciência sagrada, e da qual faziam um mistério para os que consideravam profanos. Deveis compreender com que conheceis das leis que regem esses fenômenos, que eles recebiam apenas verdades esparsas no meio de um conjunto equívoco e, na maioria das vezes, alegórico. Não há, entretanto, para o homem de estudo, nenhum antigo sistema filosófico, nenhuma tradição,
nenhuma religião a negligenciar, porque todos encerram os germes de grandes verdades, que, embora pareçam contraditórias entre si, espalhadas que se acham entre acessórios sem fundamento, são hoje muito fáceis de coordenar, graças à chave que vos dá o Espiritismo, de uma infinidade de coisas que até aqui vos pareciam sem razão. Então, a doutrina espírita veio meio que passar limpo, não é? Muita coisa que foi mal interpretada, ou então interpretada de acordo com os costumes da época. E Jesus, né, ele, muito sábio, ensinou coisas numa forma figurada, de uma forma alegórica, muitas vezes, como acontece nas parábolas, para que, com o tempo, o homem tivesse condições de compreender, à luz da ciência, muitas coisas que foram feitas e ditas por Jesus. E vejam que o Espiritismo aparece 18 séculos após a partida do Mestre. Então, vejam, o que nós queremos considerar aqui é a questão dos evangelhos, né? Recentemente escrevemos um texto que está sendo preparado pela federação, pela área doutrinária, para se tornar um livro. E esse livro, da nossa autoria, modesta, porém, vai se chamar Os Cinco Evangelhos. E por que os cinco evangelhos? Então, nós dizemos ali, né? O Evangelho segundo o Espiritismo é o quinto evangelho. Ele tem o mesmo nome, né? Evangelho. E ele está, digamos, apoiado sobre as 4 colunas bíblicas do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João. São as 4 colunas sobre as quais se apoia o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele veio para cumprir a promessa de Jesus. Quando Jesus está para partir, no capítulo 14 de João, ele diz: vou voltar ao Pai e pedirei a ele que envie um novo Consolador, o Espírito da Verdade, ou o Paráclito, que virá para restaurar a pureza dos meus ensinamentos e, ao mesmo tempo, acrescentar outras mais que eu não posso dizer agora, que eu não pude dizer agora para vocês, porque imagine se ele falasse a linguagem do Espiritismo naquela época, né? Ninguém ia entender nada, aí a doutrina teria se perdido. Ele falou numa linguagem simples, fácil de entender, né? E deixou isso para a posteridade. Aliás, todo o ensino de Jesus estava sempre voltado para o futuro. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é uma espécie de manual explicativo dos 4 evangelhos bíblicos, dos ensinos morais de Jesus contidos nos 4 evangelhos. Allan Kardec, nós dizemos, não é? É o vaso escolhido da era contemporânea para a disseminação do Evangelho de Jesus, né, numa linguagem atual, numa linguagem clara, em que Jesus revela as verdades eternas, né? E o Espiritismo mostra isso através dos seus princípios filosóficos. Herculano Pires considera o Evangelho segundo o Espiritismo um livro de estudo, um livro de cabeceira, né? Que precisa ser estudado, não apenas lido, não apenas usado para se fazer o Evangelho no lar, embora ele também seja, né, uma espécie de roteiro para a realização
do Evangelho no Lar, né? É um livro de estudo. Nós vemos que na introdução, né, nós temos a introdução do Evangelho dividida em 4 partes. E ali Kardec mostra, revela, né, como a obra foi produzida, o material, de onde veio, né? Ele diz lá, mais de 1000 centros espíritas. Ele fala do controle universal, não é? Do ensino dos espíritos, também ali, que estabelece a autoridade da doutrina espírita, e coloca no 4º item um resumo das ideias de Sócrates e Platão, considerados também por Kardec precursores do cristianismo e do espiritismo, né? E depois começa o Evangelho numa certa ordem. Lembrando que Kardec mesmo revela na revista, em Obras Póstumas, né, que quando ele decidiu elaborar o Evangelho, ele procurou se afastar, digamos, do burburinho da cidade grande, né, de Paris, onde ele morava, e foi para uma região afastada, numa casa no litoral da França, em algum lugar e tal, onde ele pudesse ficar sozinho, só com os espíritos, para poder, né, receber a inspiração para elaborar o Evangelho, o seu material, a ordem dos capítulos, o que deveria servir de inspiração. A gente vê que a maior parte do Evangelho segundo o Espiritismo, a maior parte dos capítulos, pouco mais de 50%, está inspirada no Sermão da Montanha, né? Então, por quê? É exatamente o corpo de doutrina mais perfeito, mais completo que Jesus deixou, né? Então, Kardec vai colocando ali, começa com aquela lição de Jesus: eu não vim destruir a lei. Então, ele vai mostrando ali, né, a importância de respeitar a lei de Moisés, mas, ao mesmo tempo, traduzir em palavras próprias, né, aquilo que Moisés tentou passar. Porque, lembramos-nos, mais uma vez, o Velho Testamento é o livro sagrado do povo judeu. Então, quando se dá, por exemplo, o Decálogo, né, o Decálogo revela-se uma lei assim, altamente punitiva, né? Então, ali está assim: não matar, não cobiçar os bens do próximo, não roubar, não, 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 não. Jesus, quando vem, né, reduz o decálogo a 2 mandamentos e coloca o seu ensinamento sempre num sentido positivo. Ele não diz, não faça ao outro que você não gostaria que o outro te fizesse. Ele diz, só faça ao outro o que você gostaria que o outro te fizesse. Sempre nesse sentido, né? Positivo. Por quê? Porque nós temos o livre-arbítrio, né, de escolher. Então, os 4 primeiros capítulos do Evangelho tratam de questões mais relacionadas com a ciência espírita, né? Porque vai falar da questão da lei, ali ele coloca digamos assim, um título, não é? Falando da aliança da ciência com a religião. Depois ele vai dizer: meu reino não é deste mundo, né? Então, analisando estas questões doutrinárias, digamos assim. Há muitas moradas na casa de meu pai, mostrando a diversidade dos mundos, não? Uma classificação dos mundos.
pelos quais o espírito deve passar para alcançar a sua condição de pureza espiritual. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, ele está tratando aqui, inicialmente, de questões pertinentes à ciência. A partir do capítulo 5º, então, ele vai falar propriamente da lei moral, das questões morais. E aí é que surge um manual, né, de instrução para a reforma íntima. Ali você vai se analisando, buscando autoconhecimento e procurando pontos de apoio para fazer essa reforma interior, né? Então, Jesus veio ao mundo para nos apresentar a nós mesmos, como filhos de Deus, como seres divinos que somos, né? A tal ponto dele repetir uma passagem lá do livro dos Salmos: já não vos disseram, sois deuses? Então, o Evangelho, né, esse livro, digamos assim, um manual de psicologia, de autoanálise, né, de autoconhecimento. É também um roteiro perfeito para a prática do Evangelho no lar. Ele revela que Jesus não veio ao mundo para nos salvar, como algumas religiões entendem ainda hoje, né? Jesus voltará e tal para nos salvar. Não, Jesus não veio salvar ninguém, ele veio para nos servir de guia e modelo. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho, me siga, né? Quem desejar alcançar o reino de Deus. Então, Jesus veio mostrar o caminho da salvação. Ele não pode salvar ninguém. Há uma passagem nos evangelhos em que uma mãe vem pedir para Jesus que coloque os filhos dela, um do lado direito, outro do lado esquerdo, não sei o quê. Ele diz: não posso fazer isso, né? Mostrando que isso dependeria deles, do esforço deles para se salvar, do esforço deles para alcançar merecimento, para estar naquela condição que aquela mãe pedia. Então, Jesus, essa ideia de salvação é uma ideia corrente na religião, mas o Espiritismo, que é uma doutrina racional, né, vem nos mostrar que certos conceitos estão equivocadamente compreendidos, né? A finalidade da religião, Kardec colocou no capítulo 8º do Evangelho, é conduzir o homem a Deus. Mas o homem não chega a Deus enquanto não se fizer perfeito. Toda religião, portanto, que não melhorar o homem não atinge a sua finalidade. Isso lembra aquele editorial que Kardec colocou na Revista Espírita de dezembro de 1868, com o título É o Espiritismo uma Religião? E aí ele desenvolve um texto, e lá no meio ele vai dizer: sim, senhores, o Espiritismo é uma religião, no sentido filosófico. Só nesse sentido se pode dizer que o Espiritismo é uma religião, que é com essa finalidade de conduzir o homem a Deus, né? Dando assim as coordenadas, mostrando o caminho, né? Incentivando a fazer a reforma interior, mudança de hábitos e, enfim, aquilo que pode nos ajudar a nos elevar. Então, o quinto evangelho, que é este que nós usamos, né, no nosso dia a dia, é um código, é o maior código de moral, o maior, digamos assim,
manual, né, de psicologia que nos ajuda a nos conhecer, a identificar, de uma certa forma, a origem dos nossos problemas e como se deve solucioná-lo, né? Nos conduzindo para o trabalho no bem, trabalho da caridade, mostrando que fora da caridade não há salvação. E, portanto, quem pratica a caridade, né, está a caminho dessa salvação. E que o esforço que nós devemos fazer para combater as nossas más tendências deve ser permanente. Como dizia Jesus, quem perseverar até o fim, esse será salvo. Então, a salvação deve ser obra de cada um. Daí o ensinamento de Jesus de que a cada um será dado segundo suas obras, né? Portanto, não podemos ficar de braços cruzados. No livro Paulo e Estevão, que já citei anteriormente, há uma passagem que Paulo está conversando com o apóstolo João, lá em Éfeso, e ele diz assim, diante das dificuldades, se cruzarmos os braços, ficaremos com os tropeços e não com o Cristo. Então, é isso que nós devemos buscar, não é? Arregaçar as mangas, fazer todo o esforço possível. Não vamos, evidentemente, não vamos nos tornar perfeitos numa só encarnação. O que é a perfeição? Aliás, o próprio Jesus apontou para isso. Sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. O que é a perfeição? A palavra perfeito vem do latim e significa completo. Então, o espírito perfeito é aquele que completou todo o seu processo de desenvolvimento por si mesmo. Leon Denis disse em O Problema do Ser Destinador que a alma não nasce pronta, ela vai se fazendo pouco a pouco. Ou seja, esse se fazer, esse fazer-se, é responsabilidade de cada um. No início, nós recebemos, né, nós temos toda a supervisão da espiritualidade superior, quando ainda nos reinos inferiores da natureza. Depois adquirimos o livre-arbítrio e a liberdade de escolha. Nós, então, entramos no, digamos assim, no caminho da moralização, que leva muito tempo. Por enquanto, ainda temos um grande desenvolvimento intelectual. O moral deve vir em consequência. Então, é isso. O Evangelho é esse manual, né, de reforma íntima, esse manual de aperfeiçoamento do espírito que nós precisamos no atual estágio da vida planetária para nos libertarmos, para nos educarmos. Nós somos anjos em construção. E essa construção é nossa atribuição. O processo evolutivo é individual e personalíssimo. Não se pode transferir para ninguém, ninguém pode nos substituir. Portanto, como diz o próprio Evangelho, ajuda-te e o céu te ajudará. Façamos a nossa parte, e tudo ou mais, como disse Jesus, nos será dado por acréscimo da misericórdia divina. Era isso que eu queria falar, e se alguém quiser fazer algum complemento, alguma colocação, fique à vontade. Muito bom, Portazzo. Foi gostoso. Tá bom. Interessante a sua visão do quinto evangelho. Sim. Muito bom. Espero que o livro dê certo, que tudo corra bem. Assim, no final, não é? Eu fui chamado a atenção na federação para o título. Na época era a Bíblia e o Espiritismo, uma coisa assim. Aí me falaram,
mas já tem título como esse. Melhor pensa numa coisa diferente. Falei, tá bom, vou pensar. Já tinha entregado o texto para a federação. Aí venho para casa e recebo essa inspiração, né? Então é isso, a gente procura dar um enfoque, né, muito lógico, muito o mais próximo possível da verdade, né? E acho que com isso nós trazemos ideias novas para a reflexão de todos que forem ter acesso ao livro, né? Gabriel? Oi, é, muito bom esse conteúdo todo, hein? A É. gente teria que ler bastante a doutrina espírita, Uhum. teria que ler também aquele livro dos leigos do conteúdo da Bíblia. Tem um livro, né, para leigos, para o conteúdo da Bíblia. Tive folheando ele na Livraria Cultura, muito interessante. Mas assim, eu tenho uma pergunta para fazer e aí eu vou pegar todo o seu cabedal de conhecimentos, Manuel. Agradeço por isso e já Imagina. peço desculpa, né, pela pergunta. Não, por favor, É fique à como, vontade. como se fosse algo que eu não quisesse compreender, o que já é bem visível, né, de tudo que você falou e como a Uhum. doutrina espírita compreende melhor o Evangelho, né, e as mensagens de Jesus, E- né? uhum. Eu tenho alguma coisa assim ainda nas minhas dúvidas, que é o seguinte: por que que o Espiritismo não coloca a religião, o estudo da religião de um sentido mais universal pós-cristianismo? Não só o cristianismo, sabe? Porque parece que dá uma ideia de que para ali no cristianismo como se fosse a última mensagem, a mais importante, que deve ser isso mesmo. Mas não tem nada mais universal além do que isso? Ou o próprio conteúdo do cristianismo já é universal, pelo estudo moral, né, pelo estudo que ele nos apresenta, né? Sim. Porque a compreensão filosófica do sagrado, do teológico, né, da união da religião com a ciência, esses Uhum. temas universais que assim, para mim está acima do cristianismo, não desprestigiando o cristianismo, não é Sim, isso, claro, claro. entende? Eu fico pensando todo o conhecimento que o Kardec teve na vida dele, de catolicismo e depois de protestantismo, e como um homem de ciência, depois estudando as comunicações mediúnicas, me dá uma impressão assim que ele quis agradar à época, parando no cristianismo, entendeu? O sentido universal dos estudos filosóficos parece que não foi mais estudado, entendeu? Eu fico com essa dúvida, desculpe aí, né, Não, eu colocar essa dúvida, entende? Mas é está uma muito coisa que me bom. persegue, entende? Sim. Veja bem, o que acontece, né? Quando você faz um estudo das origens do próprio cristianismo, e aí você tem que voltar lá no judaísmo, né? E Jesus era judeu, né? Ele nasceu judeu. Então, você vai ver que existe uma sequência lógica, né? E Jesus foi quem, digamos, foi quem revelou as grandes verdades, né? Falar os princípios básicos da doutrina espírita estão todos em Jesus. A pluralidade dos mundos habitados, a reencarnação, né? Deus, né? Como a inteligência suprema do universo, Jesus coloca como pai, né? Mudando o conceito judaico de Deus, né? Que, na verdade, o Deus de Moisés era o Deus do povo judeu. Era o espírito protetor do povo judeu, como Ismael, por exemplo, é o espírito protetor do Brasil. Então, quando você vê
na doutrina espírita, inclusive existem mensagens na Revista Espírita, mostrando que Jesus é o governador planetário. Existe até uma mensagem do Hahnemann, o pai da homeopatia, na Revista Espírita, onde ele fala, ipsis literis, Jesus é o governador planetário. Então, é por isso que o cristianismo, para nós, né, aqui do Ocidente, é não é propriamente uma religião, uma doutrina, porque Jesus não criou nenhuma religião. Jesus não fundou nenhuma igreja. Ele deixou uma doutrina moral que os homens, digamos, se apropriaram dela e fundaram as religiões cristãs que existem aí no mundo, não é? Lembremos-nos que, inclusive, a religião católica, ela não se diz cristã. Religião é católica, apostólica, romana. Não fala do Cristo. Mas o seu corpo de doutrina remete ao Novo Testamento, a Jesus, né? Mas aí eles misturam outros conceitos. O catolicismo, com todo respeito, foi muito importante, né? A fundação e a disseminação do catolicismo ao longo de toda a Idade Média e tudo, foi onde nasceram as escolas, né? As universidades, foram eles que fundaram. Porque só eles estudavam, não existiam as escolas propriamente como nós temos hoje, mas eles estudavam nos mosteiros, né? Nas abadias, aquelas instituições religiosas, né? Então, eles estudavam, não tinha outra coisa para fazer, estudavam a fundo, tinham muito conhecimento, fundaram, davam as aulas, as escolas, nos mosteiros, inicialmente, e depois fundaram as universidades. Então, hoje em dia, tem gente falando aí que já existe doutrina mais avançada, que os espíritas são bitolados. Eu conheço, aliás, conheço pessoas que deram aulas brilhantes na federação, ou pelo menos eram muito respeitados, muito queridos como expositores na área de ensino da federação, e hoje vivem por aí disseminando essa ideia de que já existe doutrina mais avançada do que o espiritismo. Tudo bem, é opinião de cada um. Eu não concordo, mas sou eu, né? Eu não sou ninguém para aprovar ou desaprovar. É só meu ponto de vista. Então, veja, depois do cristianismo, depois do catolicismo, nós só tivemos o islamismo, né? Que é a outra grande religião que vem e que tem também origem lá no judaísmo. A história do islamismo, ela remete às raízes judaicas. É interessante. Tanto que Jerusalém é dividido em três, como se fosse três áreas, né? Católica, islâmica e judaica, né? Então, quando a gente estuda e vê o que está no Novo Testamento e o que o Espiritismo vem trazer, vem revelar, não há dúvida de que o Espiritismo é a terceira revelação. Ele segue a linha única, né? Traçada por Jesus, que precisaria ser desenvolvida quando o homem já tivesse uma ciência mais bem elaborada, né? O que aconteceu a partir do século XVI. Então, não tenho dúvida quanto a isso, né? Mas respeito quem ainda está buscando. Nós fazemos isso, por exemplo, na escola espírita, nós podemos fazer um estudo comparativo das religiões. E hoje isso é feito na federação. Existe até o curso de teologia, né, na federação, para isso, fazer um estudo comparativo das religiões. Tudo bem, mas sempre respeitando todas as denominações religiosas, não querendo nos arvorar, né, digamos, uma religião superior, ou nós, espíritas, sermos superiores aos outros. Não é essa a intenção.
A intenção é buscar conhecimentos, você vai buscar a origem de muitos dos conceitos espíritas, vai ver que já existiam em outras religiões do passado, nas antigas civilizações. Então, é por aí que a gente deve seguir. Agora, afirmar categoricamente, né, que já existe alguma religião mais avançada ou alguma doutrina mais avançada que o Espiritismo, eu acho, honestamente, eu acho temerário. Precisa ver qual é a origem, né? De onde vem essa tal doutrina mais avançada. Quem é que elaborou essa doutrina? Foram os espíritos também? Quem foram os médiuns que receberam? Né? Uma questão só de passar tudo pelo crivo da razão. Corre o risco até de se criar muitas novas seitas por causa dessa. Mas, Né? mas foi o que aconteceu, né, com o cristianismo. Né? Uhum. Então, Sim, é que eu fico pensando assim, que na medida que a gente vai evoluindo, o nosso sim, espírito vai evoluindo, sim, a gente vai quase que com certeza se desgarrando de todos os conceitos que o homem criou dentro das religiões. exatamente. O Por isso que a doutrina espiritismo. espírita tem o seu valor, porque Uhum, ela não foi criada por nenhum homem. Kardec só uhum, organizou o material que ele recebeu dos espíritos. uhum, A uhum, doutrina é dos espíritos e não dos homens. Nós, como diz a própria doutrina, né? Na questão 898, você tem lá: o espírito perfeito deve saber todas as coisas. Né? Na questão 560 do Livro dos Espíritos, também está dito, e aí vem em abono a isso que você está falando aí, né, do estudo das religiões. Todos nós teremos de viver em toda parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas, presidindo sucessivamente as funções concernentes a todos os planos do universo. E os espíritos estão dizendo isso para nós. Ou seja, isso é o nosso futuro, que está ainda muito longe, claro, né? Mas esse é o caminho, viver em toda parte. Por isso Jesus disse: há muitas moradas na casa de meu pai. Se há moradas, há moradores, ou então elas estão destinadas a novos moradores que virão com o tempo, né? De modo que a gente tem que ter isso em perspectiva. Na questão 17 do Livro dos Espíritos, está dito o seguinte também: Deus não permite que tudo seja revelado ao homem aqui na Terra. Então, o que nós recebemos através dos espíritos, né, é uma pequena parcela da verdade, que é aquilo com que nós, que eles supõem, né, eles supõem não, eles sabem, eles têm certeza, que é aquilo com que nós podemos lidar por enquanto. Muito mais que isso, nós não teríamos condições de lidar. Então, vamos primeiro estudar isso que eles revelaram, estudar bastante, ler bastante, né? E assim a gente vai se fortalecendo e tendo, criando merecimento para receber, digamos, conhecimentos mais avançados no futuro. Por enquanto, é isso que nós temos. E olha que é muita coisa, ainda mais considerando todo o conhecimento trazido do passado, né? O Isaac Newton, quando diziam para ele que ele era um gênio, que ele era um gigante, né, da ciência, e ele foi mesmo, né, esse gênio, o pai da ciência moderna, né? O Newton dizia assim: não, gigantes foram aqueles sobre os ombros dos quais eu me elevei. Então, por uma questão de humildade, né, ele considerava que aqueles outros que no passado geraram esse conhecimento, deixaram obras escritas, né, essas doutrinas e tal do passado, é que ajudaram o Newton a ser o gênio que ele foi, porque ele foi estudar nessas obras e obter conhecimentos que ele desenvolveu graças à inteligência elevada que ele tinha, né? O alto QI que ele possuía. Então é isso, a gente tem mesmo digamos, um conhecimento, né, ao longo da história extraordinário. Nós não conseguimos nem lidar com esse conhecimento, quanto menos o que os espíritos revelaram.
Então, pensar em uma nova doutrina, uma doutrina mais elevada, olha, eu acho que a gente precisa, assim, ter muita serenidade, né, diante dessas ideias e pensar que nós precisamos, em primeiro lugar, estudar a fundo o que nós já temos, para depois, então, pensar em algo mais elevado. Eu concordo com tudo que você falou. Na verdade, eu não estou nem pensando em uma nova doutrina, né? Sim, Já para sim. compreender a doutrina espírita já é um trabalho de, Pois sei é, lá, três ou quatro reencarnações no mínimo, né? é verdade, né? É isso aí. Tá bom. É, muito bom, Manuel. Obrigado mais uma vez, viu? Imagina. Agradecemos ao alto. Pois não, Miriam, Eliana, Oi, muito bom, né? Muito Ah, bom, viu? né? Posso fazer só perguntar o seguinte: você falou nas questões 17 e a 560. Tem uma outra que você falou, não sei se era 898. Dá para você recordar esse, para mim? é essa mesmo, você está uma boa Ah, memória, legal. já gravou. Tá bom, São essas beleza. mesmo, tá bom? Obrigado. Ah, Eu posso fazer uma pergunta? pode, por mim, tudo bem. Pode ser. É assim, esses evangelhos, Mateus, Lucas, Marcos e João, eles vão, o que tem no evangelho de Mateus, tem no de Lucas, como que funciona? Não são assim, eles não são absolutamente iguais, né? Eles se Certo, assemelham, eles são parecidos, eles têm certo, uma mesma, assim, muitos ensinamentos são repetidos em Mateus, Marcos e Lucas, né? É nesse certo. sentido que eles são considerados sinóticos, ou seja, os teólogos dizem que eles têm uma mesma origem, mas os teólogos não sabem de onde vem essa origem. Certo. Quem foi que escreveu? E é como se, por exemplo, você está na escola, né? O professor pede para fazer um trabalho, um grupo, um escreve o texto e os outros copiam com as suas letras, com as suas palavras, né? Certo. Sei, sei. Então, os teólogos pensam que os evangelhos foram feitos assim. Um escreveu e os outros dois copiaram, assim, partes, né? Não tudo. Uhum, Tanto que, uhum, como eu disse, o evangelho de Mateus tem 28 capítulos, o de certo. Marcos tem 16, veja só, quase Uhum, metade, né? E uhum. o de Lucas tem 24. Ah, Então, eles não são absolutamente iguais, mas são na sua estrutura, vamos dizer assim, não é? uhum. Eles são muito parecidos. Ah, certo. Eu agradeço. Obrigada, Não viu? tem de quê. Seu Manuel, posso falar? Pode, pode. Boa noite, muito Boa noite. interessante seu trabalho e esse livro que você está escrevendo é muito interessante. Hum. Bom, a gente sabe que o espírita, em relação à Bíblia, é uma negação, né? Porque ele não tem hábito de É, ter esse conhecimento, a questão da teologia. Nós temos e, aí as informações em relação a traduções, que elas foram uhum, muito adulteradas. Nós temos o problema de, no século IX, ter sido criado a pontuação, que não existia. aham, O século XII é que foi dividido em capítulos e versículos. e Então, tudo isso século XII e século XVI também. Então, tudo isso, há um prejuízo em todo o que tem. Kardec foi feliz e muito bem orientado, né, em Uhum. se basear apenas nas parábolas, que geralmente parábola é difícil você adulterar, porque ela perde o sentido, né? Exatamente. Então, por essa forma, o que sobrou, o que ele escolheu, foi assim eficiente. Agora, eu acho que o espírita deveria estudar um pouco teologia, porque é vergonhoso ver um espírita conversar com um evangélico, um protestante, sobre a Bíblia. Ele perde de 10-0, né? Nós É. temos alguns estudiosos, como, por exemplo, o Severino Celestino,
que é um grande Sim, estudioso, que conhece meu o amigo, ele é hebraico. meu amigo, conheço. Não, os livros dele são muito interessantes para quem não quer entrar em teologia, né? Direto, estudar, mas seria interessante estudar um pouquinho da Ele analisou as historiografia. traduções bíblicas, né? Eu tenho o livro dele, autografado por ele, inclusive, sobre as traduções bíblicas, comentando Isso. esses problemas, né, de linguagem, Uhum. enfim. Ele é um grande estudioso, inclusive é um conhecedor profundo da língua, né, É, hebraica, e exato. por isso ele vai, ou ia, pelo menos quase todo ano, lá para Jerusalém e tal, E é passar especialista lá em por grego aqueles também, viu? caminhos. Em Hein? grego também. Ele é muito bom em grego. É, eu não sei se em grego ele é tão bom. Eu sei que o Haroldo Dutra Dias, ele Ah, estudou mais o grego, e o é, Severino é mais hebraico. o hebraico, não é? Mas não sei se os dois, conhecem as duas línguas tão bem, não sei dizer. É, pelo menos para tradução, às vezes é mais possível, né? Não numa É, linguagem porque, autônoma, mas é eles foram, antigo, né? eles foram buscar os textos mais antigos que existem, né? Então, É, teria que ter conhecimento dessas duas línguas, pelo exato. menos, para Uhum, poder traduzir. O Haroldo até fez o Novo Testamento, né? Ele fez uma exato. É. tradução do Uhum. Novo Testamento baseado naqueles textos que, segundo ele, né, ele conseguiu até na Biblioteca do Vaticano, teve permissão para É, ter a gente acesso, não sabe sei o que quê. os textos mais antigos, talvez século VIII, do Novo Sim. Testamento, seria século VIII, século VII, no máximo, né? Nós temos alguma coisa assim, completo, né? Agora, outro livro Uhum. que eu também falo que é muito interessante os espíritas estudarem, para quem não quer mexer com teologia, mas tem que conhecer alguma coisa, para ter argumentação, é o Espiritismo e as Igrejas Reformadas, do Jaime Andrade, não sei se alguém conhece, mas ele Não era, me conheço. ele era um É. protestante, ele escreveu um livro, O Espiritismo e as Igrejas Reformadas. Vale a pena estudar para ter pelo menos uma base para poder argumentar com pessoas que são evangélicas, pessoas que são protestantes, para poder introduzir alguma coisa em relação às informações espíritas, que está na Bíblia, mas se não tem Sim. interpretação correta, fica difícil, né? Mas É, parabéns pelo seu trabalho, viu? uma ocasião eu fui convidar, eu não, a federação, né? Foi alguém lá na área de ensino pedir um expositor, na época, que fosse dar uma aula na Faculdade Teológica Batista, nas Perdizes. Eu fui lá. É. E quando eu estive lá, o professor, quando eu entrei na sala, vai começar a aula e tal, o professor disse assim para mim: olha, o senhor tem 1 hora e meia aqui para falar do Espiritismo. Fale tudo o que o senhor souber, o que o senhor quiser falar, o que o senhor puder. Os alunos estão aqui, nós estudamos as religiões, fazemos um estudo comparado das religiões. Então, Hum. eles querem saber o que é o Espiritismo. Como o senhor é espírita, diga tudo o que o senhor tiver que dizer dos conceitos, princípios espíritas e tal, em 1 hora e meia. Fique à vontade. Então, quer dizer, muitas vezes você fala, né, discutir com os teólogos, com pessoas de outras religiões. Na verdade, quando você vai para um lugar onde eu fui também na FAAP, no Pacaembu, também num curso de filosofia, fui umas 4 vezes, o mesmo professor, ele considerava o espiritismo como uma pseudociência, e eu fui lá para mostrar para ele que não é pseudociência coisa nenhuma, é uma ciência verdadeira e tal, só que digamos assim, a metodologia, né, o objeto de estudo é outro, né, das ciências materialistas, claro. Enfim, esse pessoal, na verdade, quando eles chamam, é que eles querem que você não precisa dizer, assim, entrar em debate com eles sobre os conceitos das religiões deles. É o Sei. espiritismo que eles querem conhecer. Uhum. Eu participei recentemente, em fevereiro, de um programa de televisão da Rede Vida, dirigido por um padre. Também, a federação foi convidada para participar lá, era a questão como é que se falava? Essa questão dos conflitos, né,
interreligiosos, não é? As questões interreligiosas. E fui lá, fui muito bem recebido, o padre foi muito simpático comigo e tal. Ficamos lá conversando, tinha uma pessoa também da igreja evangélica, tinha uma pessoa do hinduísmo e tinha outra, acho que do candomblé, se não me falha a memória. Então, é isso, eles chamam porque eles querem que a gente participe com assim, os conceitos espíritas. É lógico que num programa desse, o padre que era o dirigente, eu não fui falar de espiritismo, eu fui falar da parte evangélica, né, da parte das relações humanas, a fraternidade e tal, porque seria um desrespeito, né, eu falar num programa assim de reencarnação, de aquilo, aí não dá certo. Então você tem que ter também esse feeling, né? Quando você está diante dessas pessoas, você não entrar em polêmica, em discussão, que não vale a pena, né? Tá certo. Muito obrigado pela atenção. Imagina, é isso. O nosso colega aí que acabou de falar, e desculpa, eu não vi o nome dele. Qual é o livro mesmo que ele falou? De quem é? O Espiritismo e a Igreja Reformada? De quem é mesmo? Jaime Andrade, da década de 90, Ah, ele, tá. e ele sai pela editora M, que foi doado, ele foi doado os direitos para a editora M, de Minas Gerais, né? Ah, E legal. ele era um pastor, era um evangélico, Uhum. assim como o Severino Celestino também, né? Então, o pessoal que saiu É, de lá de dentro, e ele tem mais competência para poder sim, argumentar. Agora, esse livro aí, do Jaime Andrade, é muito interessante, porque ele fala do Velho Testamento e ele vai levando a argumentação para que você utilize com os evangélicos, porque eles atacam do lado, você não precisa atacar, mas você tem que mostrar para ele que não é bem assim. Ele não conhece a Bíblia 100%. Eles escondem algumas coisas e utilizam algumas coisas para, claro. para o seu argumento. E ele está Sim, sim. usando a parte lógica, a parte racional, como Kardec falou. Então, trabalhando esse livro, ninguém vai passar vergonha em frente a uma É. discussão a respeito, né? Mas outros pastores, todos digamos, adentraram o espiritismo também em outras épocas. No passado, nos anos 90, eu era diretor do curso preparatório na federação, e numa turma de sábado, às 6 horas da tarde, havia um padre assistindo aula. E ele, no final da aula, ele gostou muito daquela aula, não sei qual foi o tema, gostou e foi falar com uma das expositoras, chamou ela num canto lá e disse: olha, adorei a sua aula, estou gostando desse curso muito. Eu sou um padre licenciado, eu estou licenciado e estou vindo aqui para assistir às aulas espíritas e estou gostando muito. Só, por favor, ele disse para ela, não conte para a sala que eu sou o padre, vou ficar constrangido e tal. Tudo É, bem, claro, ela respeitou, né? Mas tem isso também, né? é, Eles têm muitas vezes interesse em conhecer o espiritismo e vêm na escola espírita como uma pessoa comum, né? E gostam, porque a doutrina espírita é encantadora, né? é. Naquilo que ensina. Hum, Então, tem isso. É por isso que eu digo, às vezes, eu me concentro muito na doutrina espírita, porque eu vejo muita vantagem no conhecimento espírita em relação às outras doutrinas, às outras religiões, porque elas são muito limitadas pelos seus dogmas, pela sua forma como foram estruturadas no passado, né? Às vezes as pessoas querem que os padres católicos mudem, não pode mudar, se mudar passa a ser outra religião. é, O catolicismo está estruturado de uma forma e é assim que ele digamos, transita pelo mundo. Tem exato. outra, só se você criar outra religião, como tem acontecido mesmo, né? Os carismáticos e outros que aparecem por aí
são ainda dentro do cristianismo, né? Mas com uma outra, digamos, uma outra metodologia de trabalho, com outros conceitos, né? Uhum. Muito interessante. Alguém mais? O nosso tempo está terminado. Está mais do que esgotado. Muito obrigada, Portásio, e a todos que estiveram Imagina. presentes. Tá bom, Obrigado. gente. Até a próxima Obrigada, Até uma segunda-feira. próxima vez, se Deus quiser. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. Boa Olha noite. aí. Falamos. Até. Obrigada. Bye, bye. Boa noite e boa semana a todos. Obrigado, Obrigada, igualmente. igualmente.